enfrentei, por isso estou clamando, ó Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. De ti preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim, mas devo admitir que isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Olá, queridos irmãos, prazer mais uma vez estarmos juntos neste culto de oração e gostaria de compartilhar com os irmãos o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no verso 1 e o verso 2, o início do verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele, Jesus, os ensinou. Este texto é bem objetivo e direto. Jesus estava orando, um dos seus discípulos faz um pedido a ele: Senhor, ensina-nos a orar. E o texto diz que Jesus o ensinou. Jesus ensinou não somente a ele, mas a todos os outros que ali estavam envolvidos naquele momento. E esse texto é muito conhecido como a oração do Pai Nosso. Não vamos nos deter nesta questão do texto da oração do Pai Nosso especificamente, mas vamos refletir um pouco sobre como Jesus ensinou os seus discípulos a orar.
E aí, introdutoriamente, fico pensando, será que nós sabemos orar? Será que nós temos praticado na nossa vida cristã a oração como Jesus nos ensinou? Quais têm sido as nossas prioridades, né? Quais têm sido os momentos em que nos dedicamos à oração? Nós vamos rever um pouco sobre isso. É claro que as páginas do Novo Testamento, especificamente as cartas de Paulo, há vários textos que nos chamam a atenção sobre o aspecto da oração. Um texto clássico que faço aqui a minha anotação e a minha exposição com os irmãos é Romanos, no capítulo 12, no verso 12, quando a palavra de Deus diz: sede paciente na tribulação, na oração perseverante. Neste texto nós somos desafiados a sermos perseverantes na oração. Efésios, no capítulo 6, lá no verso 18, mais uma vez o apóstolo Paulo orienta a igreja em Éfeso e a nós, nesse tempo atual, pela palavra de Deus, pelas escrituras sagradas, que devemos orar em todo tempo no Espírito, orando em todo tempo no Espírito. Somos convidados a estarmos orando em todo tempo. E esta oração é no Espírito. Há um texto também de Colossenses, capítulo 4, verso 2, que diz para nós que precisamos perseverar na oração. Mais uma vez, Paulo, não agora em Romanos, mas agora em Colossenses, ele orienta a igreja que ela precisa ser perseverante na oração. E o texto clássico que todos nós conhecemos sobre oração, que é a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, que diz: orai sem cessar. A caminhada de oração, ela precisa ser sem cessar. Precisamos, se podemos dizer assim, Senhor, ensina-nos a orar. Nesta prática deste ensino, precisamos ser perseverantes. Nesta prática desta vida de oração, nesse ensinamento, nós precisamos orar em todo tempo e orando no Espírito. Mas olhando para Jesus como o nosso maior exemplo de vida de oração, como o nosso mestre, como o nosso Senhor, como o nosso Salvador, sendo Ele Deus, mas ao mesmo tempo sendo o Jesus homem, nos ensina como nós devemos orar. Primeira coisa que eu anoto para nós no texto de Lucas, no capítulo 3, verso 21, a vida de oração de Jesus, especificamente aqui exposta nas Escrituras, mas creio que houve em diversos outros momentos que Jesus orou constantemente e que não estão registrados nos evangelhos, mas vemos especificamente aqui no capítulo 3, no verso 21, quando Jesus, no período do seu batismo, o texto vai dizer que aconteceu que ao ser todo o povo batizado também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. Jesus, ao orar no seu batismo, as Escrituras dizem que o céu se abriu. Jesus orou no seu batismo. Então, primeiro momento em que nós podemos observar, que nós podemos pensar assim: Senhor, ensina-nos a orar, é que no seu batismo Jesus orou. Um texto lá no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 1, logo no início do Evangelho de Marcos, capítulo 1, o verso 35 ao 39, eu destaco esse texto de uma forma bem interessante. Diz assim a palavra: tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas,
a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Jesus vai nos ensinar neste texto que ele orou antes de um dia de ministério. Na verdade, ele orou depois de um dia de ministério e se prepara nesse momento de oração para um novo dia que viria sequencialmente. Ele curou enfermidades. Aqui nós vemos anteriormente ao verso 35 que ele curou a sogra de Pedro que estava acamada, né? Então, nesse período em que no outro dia ele sabia que ele teria um dia de trabalho, um dia do seu ministério, um dia para a pregação do evangelho, ele se levanta no período da madrugada, ele vai para um lugar deserto e ali ele ora também. Ele vai se levantar para orar antes de sair para o trabalho. Fica uma lição para mim, fica uma lição para nós, né? O quanto nós precisamos orar antes de realizarmos a obra de Deus. Às vezes nós queremos realizar a obra de Deus sem o devido cuidado, sem o devido preparo. Jesus ele ora antes, ele se prepara antes para sair e realizar a obra que assim estava designado. Um outro texto interessante que nós aprendemos sobre oração é Lucas, capítulo 5, versos 15 e 16, também. Jesus ora ao fim de um dia de ministrações e de milagres. O texto vai dizer no verso 15, porém o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus havia curado um leproso, né? Ele mostrou o seu poder sobre a contaminação, sobre a lepra. Então ele cura esse leproso. Quando ele vem todas as pessoas, né, em cima dele, em volta dele, ele não se preocupa com o que pensam as pessoas, porque ele sabia o que as pessoas estavam indo atrás dele, procurando ele para curar as suas enfermidades, mas ele se retira para um lugar solitário para orar novamente. Né? Aprendemos mais uma vez que após um dia de trabalho no reino, nós precisamos entregar, orar, para renovar as nossas forças, dar graças ao Senhor por tudo que Ele fez em nossas vidas, através das nossas vidas, para a glória dEle. E Jesus nos ensina isso. Ele se retira para orar. Muitas pessoas o procuravam por causa de suas enfermidades. Assim é no reino. Quando trabalhamos para o Senhor, muitas pessoas nos procuram, mas há momentos em que precisamos nos retirarmos para lugares a sós, para orarmos e buscarmos a Deus. Um outro texto que me chama a atenção é em Lucas, capítulo 6, verso 12, quando Jesus vai tomar a decisão, vai escolher os seus apóstolos, né? Jesus vai escolher aqueles homens. O texto diz para nós que naqueles dias ele se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Mais uma vez nós aprendemos nesse texto, e quando amanheceu, o texto vai dizer que ele chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Meus amados irmãos, quantas decisões nós tomamos, quantas escolhas temos que fazer durante as nossas vidas, quantas decisões importantes de ministério temos que realizar e muitas vezes nós não oramos, nós não buscamos, tomamos decisões meramente pelo nosso entendimento, pela nossa opinião própria, pela nossa maneira de agir, pela maneira que pensamos que é o correto. Mas o Senhor Jesus nos ensina que ao tomar essa decisão, ao tomar uma decisão de ter que escolher homens para divulgar o reino, divulgar a mensagem do Evangelho, ele se retira para um monte para orar
e ele passa ali uma noite orando. Ele ora a Deus durante todo aquele período para escolher aqueles 12 homens. Fica um ensinamento para nós. Na prática, nas nossas decisões, a importância de nós, eu e você, buscarmos a Deus para aquilo que precisamos realizar. Quantas decisões erradas nós tomamos? Quantas decisões, quantas escolhas nós já fizemos e não consultamos, não buscamos ao Senhor? Em quantos momentos fracassamos, em quantos momentos somos surpreendidos? Jesus foi escolher 12 homens, escolhe 12 homens simples, aparentemente considerados pelos homens iletrados, para pregar o reino. Talvez se nós tivéssemos que escolher 12 para caminhar, para pregar o evangelho, pensando num tempo de hoje, somos tendenciosos a escolhermos devido ao diploma, devido aos estudos. Não que isso não seja importante, mas muitas das vezes escolhas meramente por aparência, meramente por aquilo que é apresentado e não buscamos a Deus. Exemplo, precisamos orar a Deus para escolhermos as nossas esposas, nossos esposos, né? Quantos jovens precisam orar a Deus para as suas respectivas namoradas e namorados, né? Decisões de trabalhos, quando nós temos oportunidade de trabalho, precisamos orar para que Deus possa nos orientar. Precisamos orar para o ministério que o Senhor nos chama a realizar na sua obra, né? Há muitas pessoas que, eu orei tanto e agora eu decidi que é o meu momento de estar saindo da igreja, vou para outro local. Então, há muitas questões que nós precisamos de fato entendermos e aprendermos com o Senhor a importância de passarmos momentos diante de Deus orando para tomarmos escolhas nas nossas vidas, decisões, e que essas decisões sejam sempre pautadas na orientação do Senhor, na palavra do Senhor para nós. Um outro texto que me chama a atenção é que Jesus orou na noite anterior à cruz. Lucas, capítulo 22, nos versos 39 e o verso 46, nós vemos a importância da oração na vida de Jesus. Lucas, capítulo 22, verso 39, ele diz: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Continua no 40, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. O verso 49, o verso 46 diz que: Por que estás dormindo? Jesus diz aos discípulos: Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus, no momento em que antecede a cruz, Jesus vai para o Monte das Oliveiras e neste lugar, neste momento em que ele sabia que ele seria crucificado, ele se retira para orar mais uma vez. Num momento de angústia, num momento decisivo, e ele chama os seus discípulos que estavam com ele ali, o acompanhando, e ele orienta aqueles homens dizendo: Orai para que não entreis em tentação. Irmãos, quantas tentações, quantas provações vêm sobre nós, quantas tentações vêm sobre nós nas nossas vidas. São muitas, são diversas. E muitas das vezes nós sofremos com essas tentações porque nós não temos uma vida de oração. Não conseguimos orar, não conseguimos ficar acordados porque estamos desligados, não estamos entendendo, né, a luta espiritual, né, a dimensão do que era aquilo ali. Jesus se retira para orar, mas aqueles discípulos não entenderam isso. E Jesus ainda orienta: orai para que vocês não entreis em tentação.
precisamos orar mais. Sofremos com as tentações, caímos em tentações porque não oramos, porque não temos comunhão com o Pai, não temos comunhão com o Senhor. E o Senhor, nesse momento, nos ensina a orar, nos momentos de maiores lutas, de provações para as nossas vidas, e aqui no caso, antecedendo a cruz, o Senhor estava em oração, orando para não cair em tentação. E nós precisamos orar também. Um outro texto, e já finalizando essa questão desse desenvolvimento aqui, dessa mensagem, é Lucas capítulo 23, o verso 34. Lucas 23. Quando Jesus estava na cruz, sendo crucificado, Jesus disse, contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O verso 46 também desse texto diz, então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Até no momento da morte, da sua morte, Jesus orou. Jesus orou pedindo que o Pai perdoasse aqueles homens porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Jesus orou no momento em que ele está entregando ali, né, finalizando, cumprindo a sua missão, né? Entrega o meu espírito, ele ora ao Pai. E aí ele vem e expirou. Quanto você tem orado? O quanto eu tenho orado? O quanto nós já aprendemos com Jesus? O quanto nós precisamos aprender com Jesus em nossas vidas, em nossa vida de oração? Irmão, eu preciso aprender muito. Eu preciso aprofundar muito a minha vida de oração com Jesus. Eu reconheço isso, eu confesso isso. Quanto tempo eu desperdiço, se eu posso dizer, eu digo sinceramente, quanto tempo nós desperdiçamos sem estarmos em comunhão com o Senhor. Precisamos de mais comunhão com o Senhor, precisamos de prática de oração com o Senhor, para que possamos, assim como Jesus, sermos fortalecidos, sermos dirigidos, orientados, confortados, não cairmos em tentação, porque temos uma vida de oração constante, perseverante, sem cessar, em todo o tempo, conforme vários textos bíblicos que nós lemos aqui. Por quê, irmãos? A nossa vida de oração não é como a vida de oração de Jesus. Eu quero finalizar com essa pergunta. Por que a nossa vida de oração não é como a vida de oração de Jesus? Somos discípulos de Jesus? Porque nós não seguimos o exemplo desse mestre? Além de ser o nosso mestre, ele é o Senhor das nossas vidas. Nós precisamos disso. Talvez, irmãos, porque estamos muito ocupados, atarefados com os nossos afazeres, com as nossas preocupações, com as nossas prioridades, e nós não temos tempo de orar. Talvez, não só pelo fato de estarmos atarefados, mas também não temos vontade de orar. E isso é um reflexo da queda de Adão, que reflete esta queda na vida do homem, porque nos escondemos. O pecado afeta a nossa vida. O pecado traz tristeza, o pecado traz culpa, o pecado nos traz esse distanciamento de Deus. E quando nos distanciamos, não temos vontade de orar, não temos vontade de buscar a Deus, não temos vontade de abrir o nosso coração diante do Senhor. Talvez sejam essas algumas questões. Eu não sei como está a sua vida de oração. Talvez você possa pensar assim, Senhor, e me ensina a orar. Eu quero aprender a orar, eu quero perseverar na oração. Eu quero crescer na minha vida de oração. Irmãos, quantos de nós temos uma vida de oração muito fraca?
uma vida de oração muito rasa. Precisamos nos aprofundar nisso, nos prepararmos nisso. Há uma canção do Paulo César Baruch que se chama Primeira Oração. E ele diz nessa canção, no verso, dizendo que nunca mais me falte o tempo para te buscar e te encontrar. Que nunca mais eu me esqueça de te encontrar para conversar. Querido irmão, que não nos falte o tempo para buscarmos ao Senhor, para encontrar o Senhor. Que nunca mais nos falte o tempo para que possamos conversar com o Senhor. Que Deus aplique a sua palavra no meu coração, no seu coração. Que o Espírito do Senhor continue falando comigo e contigo, em nome de Jesus. Pai bendito, obrigado pela tua palavra. O nosso pedido é que o Senhor nos ensine a orar, assim como Jesus orou. Que a nossa vida de oração seja um reflexo daquilo que Jesus nos ensinou. Ministra ao meu coração, ao coração do meu irmão, a tua palavra. E completa em nós aquilo que só o Senhor pode realizar nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. É nossa oração. Em o nome do Senhor Jesus. Amém.